Minha namorada me contou que estava grávida, mas alguns dias depois disse que tinha tirado a criança, tudo como umas brincadeira. Ela destruiu meu sonho de ser pai, e agora estou devastado. Eu nunca imaginei que a minha namorada pudesse fazer algo que me deixaria tão destruído. A gente sempre gostou de brincar um com o outro, fazer pegadinhas bobas, coisas inocentes. E foi por isso que jamais desconfiei que ela pudesse usar uma das coisas mais importantes da minha vida como tema de uma piada. Mas foi exatamente o que aconteceu, e desde então, me sinto despedaçado. Antes de qualquer coisa, preciso dar um pouco de contexto. Eu tenho 27 anos e estou com a minha namorada, de 28 anos, há 2 anos. Esse é o meu primeiro relacionamento sério, e eu realmente me apaixonei por ela de uma maneira que nunca pensei ser possível. Minha vida familiar nunca foi fácil. Cresci com 4 irmãos, mas nunca fui muito próximo deles, e a relação com minha mãe sempre foi um desastre. Ela sempre foi abusiva, tanto física quanto emocionalmente, então o conceito de amor incondicional dentro da família nunca me pareceu verdadeiro. No entanto, desde pequeno, eu tinha um sonho muito forte, queria ser pai. Não apenas um pai, mas um pai presente e amoroso, alguém que estaria lá para cada passo e cada palavra de seus filhos. Minha namorada sabia disso. Ela sempre falava que também queria ser mãe, que sonhava em ter uma família feliz ao meu lado. Parecia o encaixe perfeito, ela também tinha esse desejo de ter filhos e de criar uma família estável e feliz, tudo que eu sempre quis. E eu confiava nela, acreditava que esse sonho era algo que nós dois compartilhávamos de coração. Durante esses 2 anos, sempre fomos de fazer pegadinhas um com o outro, mas, como mencionei antes, eram coisas leves. Às vezes eu colocava uma fita na porta para assustá-la ou ela escondia uma aranha de brinquedo nas minhas coisas. Essas brincadeiras nunca ultrapassavam um limite, eram só para nos divertir. Mas, naquela semana fatídica, ela cruzou uma linha que, sinceramente, nunca imaginei que ela sequer pensaria em cruzar. Tudo aconteceu de repente, sem nenhum aviso. Cheguei em casa numa quinta-feira depois do trabalho e a encontrei sentada na sala, com um ar muito preocupado. Eu percebi na hora que havia algo errado. Preocupado, fui até ela e perguntei o que estava acontecendo. Foi então que ela tirou um teste de gravidez da bolsa e disse, com uma expressão séria, que estava grávida. A princípio, fiquei em choque, sem acreditar no que estava ouvindo. Mas depois de alguns segundos, a felicidade tomou conta de mim. Eu não conseguia parar de sorrir. Abracei-a, beijei-a, e comecei a falar sobre como íamos ser pais, sobre todas as coisas que passaríamos juntos e como eu mal podia esperar para ver o nosso bebê. Ela parecia preocupada, mas eu estava tão empolgado que não percebi. Naquela noite, enquanto estávamos nos preparando para dormir, eu me aproximei dela, a abracei e passei a mão em sua barriga, dizendo quanto a amava e que íamos superar tudo isso juntos, que seríamos ótimos pais. Ela não parecia muito animada, e eu achei que fosse por conta do impacto da notícia. Pensei que talvez fossem os hormônios ou o susto do que estava por vir. Antes de dormir, ela ainda mencionou que precisava tirar o dia seguinte de folga no trabalho, e eu disse que, se ela precisasse, eu sairia mais cedo para ficar com ela. O que eu queria era apoiá-la, deixá-la tranquila. No dia seguinte, deixei um bilhete para ela antes de sair, dizendo que ela seria uma mãe perfeita. Eu realmente queria que ela soubesse que eu estava ali, ao seu lado, em todos os momentos. Durante o expediente, mandei algumas mensagens para saber como ela estava, mas ela não respondeu nenhuma. Quando cheguei em casa, no fim do dia, ela não estava lá. Liguei várias vezes, mandei mensagens e até liguei para a mãe e a irmã dela para ver se alguém sabia onde ela estava, mas ninguém sabia de nada. Passei horas esperando e, finalmente, por volta das 10 da noite, ela voltou. Ela parecia estranhamente calma, então corri para ela e a abracei, perguntando se estava tudo bem. Ela apenas disse, sim, agora está tudo bem. Em seguida, pediu para a gente conversar. Sentamo-nos no sofá, e ela começou a me contar sobre como estava com medo da gravidez, como achava que não seria uma boa mãe. Tentei confortá-la, dizendo que ela seria maravilhosa, que a vi sendo tão carinhosa com a sobrinha e que ela tinha todas as qualidades para ser uma mãe incrível.
Foi então que ela sorriu de maneira esquisita e disse algo que me gelou até os ossos: eu tirei a criança. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça, e por um momento eu nem conseguia acreditar. Perguntei, incrédulo, se ela podia repetir. E ela repetiu. Senti como se alguém tivesse arrancado algo de dentro de mim, e minha reação foi cair de joelhos ao lado do sofá, segurando a barriga dela e perguntando por quê. Por que você fez isso? Fiquei ali, ajoelhado e chorando, perguntando como ela poderia ter destruído o que eu mais queria na vida. Foi então que ela começou a chorar também, em meio às lágrimas, admitiu que tudo aquilo era uma brincadeira. Ela nunca esteve grávida, nunca houve um aborto. Era apenas uma pegadinha. Fiquei tão chocado, tão devastado, que nem consegui pensar direito. Me levantei, empurrei-a para longe e saí de casa. Peguei o carro e dirigi por quilômetros sem rumo, até parar em um estacionamento vazio, onde fiquei sentado no carro por horas, tentando absorver o que tinha acabado de acontecer. Passei a noite no carro, sem conseguir voltar para casa. A ideia de encará-la, de olhar para ela depois de tudo aquilo, era simplesmente insuportável. No dia seguinte, fui direto para o trabalho, tentando me distrair, mas tudo o que conseguia pensar era na brincadeira cruel que ela fez. Eu sempre fui o tipo de pessoa que evita falar dos meus problemas com os outros, então quando um colega perguntou o que havia de errado, só disse que tinha tido uma noite ruim. Aos poucos, fui processando o que havia acontecido, mas o sentimento de traição não diminuiu. No domingo, finalmente decidi voltar para casa e enfrentar a situação. Não sei o que vou dizer a ela, nem como vou reagir ao vê-la. Uma coisa é certa, ela sabia que ser pai era o meu maior sonho, e, com essa piada, ela destruiu algo dentro de mim. Não sei se serei capaz de perdoá-la. Atualização: quando começamos a namorar, eu estava em um dos momentos mais baixos da minha vida. Tinha um trabalho em um food truck que eu odiava, mas foi por causa dele que a conheci. Ela aparecia para fazer pedidos de vez em quando, e toda vez que conversávamos, ela era sempre gentil e alegre. Além disso, era linda. Eu, com minha autoconfiança em pedaços e uns quilos a mais, jamais teria coragem de chamá-la para sair diretamente, então um dia tomei coragem e coloquei meu número junto com o pedido dela. Para minha surpresa, ela me mandou uma mensagem no mesmo dia, e não só isso, perguntou se eu queria sair com ela. Eu morava em um apartamento pequeno e apertado, mas mesmo assim tivemos um encontro incrível. Fizemos uma caminhada, depois fomos a um restaurante. Descobrimos que tínhamos muito em comum, gostávamos dos mesmos livros, filmes, músicas e até das mesmas comidas. Essa sintonia foi rápida e intensa, e logo ela se tornou minha namorada. Nos meses que se seguiram, ela mostrou, diversas vezes, que se importava comigo de verdade, que me amava. Ela foi a primeira pessoa a acreditar em mim de uma maneira que eu nunca tinha experimentado antes. Graças ao incentivo dela, minha confiança começou a florescer. Perdi peso, ganhei músculos e até troquei de emprego, conseguindo um salário melhor. Eu me sentia uma pessoa nova, alguém capaz de sonhar com um futuro. Tínhamos uma relação baseada em diálogo e compartilhamento de sonhos. Ambos queríamos construir uma família. Ela sempre dizia que tinha o desejo de ser mãe, e isso me deixava esperançoso, já que ser pai era o maior sonho da minha vida. Ela tinha uma família acolhedora que me recebeu muito bem, algo que eu nunca tinha experimentado. Sua mãe me acolheu como alguém da família, e seu pai parecia contente em ter um genro para compartilhar momentos e histórias. A irmã mais velha dela, mãe solteira de uma garotinha de 5 anos, também me tratava muito bem, e a pequena logo começou a me chamar de tio. Esse gesto simples da sobrinha dela me enchia de felicidade. Pela primeira vez, eu sentia que pertencia a uma família de verdade. Até então, nosso relacionamento parecia perfeito, sem grandes conflitos. Nunca discutíamos, resolvíamos tudo com paciência e diálogo. Eu acreditava que, ao sermos honestos e abertos, poderíamos resolver qualquer problema. Pensava que, após anos de convivência, tínhamos criado uma relação sólida, baseada no respeito e na confiança. Então veio a bomba. Algum tempo atrás, ela me contou que estava grávida. Quando ouvi aquilo, fiquei extasiado.
Meu maior sonho estava se tornando realidade. Lembro de como fiquei atordoado de felicidade, como se de repente eu pudesse vislumbrar um futuro brilhante para nós três. Comecei a fazer planos imediatamente, mesmo tentando não pressioná-la com minha empolgação. Ela, no entanto, parecia apreensiva. Pensei que era um nervosismo natural da gravidez, então fiz o possível para apoiá-la, assegurando que estaríamos juntos em tudo. A partir daquele momento, toda a minha rotina girava em torno dela. Deixei um bilhete na mesa antes de sair para o trabalho, escrevendo: "Você será uma mãe maravilhosa." Estava determinado a mostrar que ela não precisava se preocupar, que eu estaria ali para o que desse e viesse. Mas, logo depois, quando cheguei em casa, a mãe dela estava esperando por mim. Com um semblante grave, ela me abraçou e começou a pedir desculpas pelo que a filha tinha feito. Confuso, perguntei do que ela estava falando. Ela então me contou que minha namorada havia planejado tudo, que a gravidez e o aborto não passavam de uma pegadinha incentivada por uma amiga de longa data. Segundo a mãe dela, essa amiga tinha uma má reputação e já havia incentivado outras amigas a destruir seus relacionamentos. Minutos depois, minha namorada chegou em casa, aos prantos. Ela correu para me abraçar, pedindo desculpas repetidamente, tentando explicar que nunca quis me machucar, que tudo não passava de uma brincadeira que deu errado. Quando perguntei se ela realmente tinha abortado, ela negou. Disse que nunca esteve grávida, que tudo era uma armação que a amiga dela tinha sugerido. O choque foi tanto que eu precisei sair para clarear a cabeça. Passei 2 dias fora, tentando processar tudo o que tinha ouvido, sentindo meu mundo despedaçar. No terceiro dia, decidi voltar para casa e encarar a situação de frente. Quando cheguei, minha namorada estava lá, com o rosto inchado de tanto chorar. Ela me abraçou novamente, implorando por perdão. Disse que sabia que tinha estragado tudo e que faria qualquer coisa para consertar o estrago. Eu, tentando entender como aquilo tudo aconteceu, perguntei como ela pôde planejar algo tão cruel, algo que afetava meu sonho mais querido de ser pai. Ela respondeu que havia sido uma decisão idiota, influenciada pela amiga, e que agora se arrependia profundamente. Explicou que tinha se deixado levar, que a ideia parecia inocente no início, e que nunca imaginou o quanto aquilo me machucaria. Perguntei o que ela estava disposta a fazer para que eu pudesse confiar nela de novo. Deixei claro que, se fossemos continuar, algumas coisas teriam que mudar. Pedi que cortasse qualquer contato com a amiga que a influenciou nessa brincadeira de mau gosto. Além disso, sugeri que começássemos terapia de casal individual para processar tudo o que aconteceu. Ela aceitou minhas condições, e percebi que ela estava disposta a se esforçar para reparar o estrago. Foi a primeira vez em muito tempo que chorei na frente dela. Admiti que, apesar de todo o dano, eu ainda a amava e queria dar uma chance para nós dois. Mas deixei claro que eu precisaria de muito tempo para superar tudo isso.